cumprimento os presentes e declaro, em nome de Deus, aberta a sessão de hoje. Iniciamos com os processos judiciais. Temos o processo número 1, o agravo instrumento 0800-805-48, não cabe sustentação oral, decisão em cumprimento de sentença. O número 2 é o agravo de instrumento 081-53-49-75, Unimed Natal e Rita de Cássia da Silva Gomes Nascimento. O voto do relator pelo provimento do agravo, doutora, de acordo? Não vai continuar conosco. O número 3 é o agravo de instrumento 081-54-18-10. O Edna Suênia de Moura Araújo e Unimed, Sociedade Cooperativa Médica de Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia a todos. Estou representando a Unimed Natal. No caso é a hora agravada. Neste processo, o voto do relator é pelo desprovimento do agravo. De acordo? De acordo. Muito obrigado, Excelência. Okay. Número 4. Agravo apelação 0016-456-93. JS da Silva Hotel ME Nossa Refrigerantes S.A. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado virtualmente. Número 5. Apelação 010-1340-20. Getúlio Silva Filho e outros, e Paulo Roberto de Araújo Luiz e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado virtualmente. O número 6, apelação 010-1357-91, Márcia Cristina Nascimento Freire, município do Espírito Santo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. O número 7, apelação 080-2052-43, Emanuel Bezerra Diniz Rocha e outros, Banco Bradesco Financiamento S.A. e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado virtualmente. Número 8. Apelação 085-53-1803. Francisca Maria Gosson Elias, de Prefeitura de Natal e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Pela parte agravante. Bom dia a todos. Eu vim... A doutora fala pela parte agravante, sim? Pela parte apelante? Exatamente. Ação ordinária, né? Eu vim em nome da ação ordinária, cobrança de aluguéis, na qual o município deixou de pagar alguns anos de aluguéis, né? E onde o principal documento que consta nos autos, que além de entrega do imóvel, ele é o distrato, né? Que foi feito em 2021. Eu estou aqui também porque eu assessoro a dona Francisca, né? Eu sou advogada dela, presto serviço para ela e fui eu na ocasião que fui receber o imóvel. Então eu presenciei o estado que o imóvel estava. Aí consta nos autos, né, as fotos, a forma que o imóvel foi entregue. E foi eu exatamente que fui receber, lá na Censul, esse documento de distrato que consta nos autos para comprovação da locação.
né, da entrega do imóvel. Eu acredito que o juiz deixou de analisar, né, o principal documento, e o contrato, todo ano ele era... Para esclarecer, o voto do relator está dando provimento parcial ao apelo para condenar o município a pagar os aluguéis e o IPTU correspondente ao período de outubro de 2018 a abril de 2021. Atende a seu pleito? É exatamente esse. Então o voto do relator está assim. Ok? Então, apelo provido parcialmente nos termos do voto do relator à unanimidade. Ok, obrigado. Okay. 9. Apelação 081-22-21-55. Somix Concreto Limitada e outros municípios de Natal. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu estou, excelência. Tem até 15 minutos, doutor. Perfeito. Cumprimento o senhor desembargador presidente e relator, doutor Ibanez Monteiro, em nome de quem cumprimenta aos demais desembargadores dessa ponente da segunda Câmara, procuradores, eventuais da Justiça e senhores e senhoras presentes. Bom dia. Represento a recorrente Somix, empresa prestadora de serviço de concretagem, e sustentarei da tribuna pelo provimento do recurso de apelação interposto pela empresa. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo o direito da apelante à exclusão dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem da base de cálculo do ISS devido ao município de Natal. Fizemos chegar a vossas excelências, por meio de protocolo nos autos do processo, memoriais que sintetizam as razões pelas quais merece reforma a sentença, tendo em vista que contraria as conclusões firmadas no tema 247 do STF, decisões recentíssimas do STJ e posicionamento atual deste escolhendo tribunal. Inicialmente, excelência, frisa-se que a sentença ela reconheceu a possibilidade de dedução dos materiais, ou seja, é fato incontroverso isso nos autos, bem como que os materiais eles foram devidamente comprovados pela recorrente. E tanto é verdade que o doutor juiz ele ressaltou, abro aspas aqui, nesse trecho, ele fala que nas próprias fraturas apresentadas pela requerente constam o destaque separado do valor do material e do serviço. Ocorre que, a despeito de ser incontroversa a possibilidade de dedução e comprovação do valor do serviço e do material pela recorrente, a sentença ela julgou improcedentes pedidos sobre dois fundamentos primordiais aqui, excelências, quais sejam a ausência de juntada de documento que comprove que a recorrente ela vem sendo cobrada sobre o valor global da nota e exigências pela legislação do município de Natal quanto à origem e destino da mercadoria empregada. E é sobre esses dois pontos que eu vou dar ênfase aqui na minha sustentação, excelência. Quanto ao primeiro ponto, o doutor juiz Wacol ele entendeu que as provas acostadas aos autos, elas apontavam que havia destaque em nota fiscal do valor do material contratado e o ISS consta na nota fiscal como sendo devido somente sobre a parte do valor global da nota. Ocorre, excelências, que a recorrente ela demonstrou cabalmente nos autos que, apesar da autora ela destacar expressamente em seus documentos fiscais o valor do material, e isso de fato tem o valor do material destacado na nota fiscal, indicando como base de cálculo somente o valor do serviço, os tomadores eles são compelidos ao recolhimento do ISS o valor total da nota fiscal, sem abatimento. E isso fica claro através dos comprovantes de recolhimento acostados nos autos. Isso é premissa da presente ação e, inclusive, consta na petição inicial na página 6, excelências. Ou seja, de fato, há o destaque na nota fiscal, e isso a gente informa desde a petição inicial. Porém, o recolhimento está vindo quanto ao valor cheio, pelo fato de que há uma trava que não permite fazer essa dedução no momento do recolhimento. A recorrente, ela na petição inicial, como de praxe, ela constou no ID 24175578
mais de 300 notas fiscais para comprovar a prestação de serviço de concretagem, a segregação do valor dos materiais, além dos comprovantes de recolhimento que demonstram a incidência do imposto sobre o valor cheio da nota fiscal. Ou seja, excelências, a ausência de trava sistêmica no município que impossibilite o destaque dos materiais na nota, ao contrário do que ocorre em outras municipalidades, em que há uma trava já na emissão da nota fiscal, não significa dizer que o imposto ele foi recolhido sob a base reduzida, o que claramente foi demonstrado pela recorrente e consta em todas as provas juntadas pela recorrente. Sendo incontroverso, portanto, o direito à dedução, como bem ressaltou o juiz de piso, que também reconheceu estar devidamente comprovado o valor dos materiais, com a devida vênia, excelência, ele não pode ter julgado improcedente o pedido da recorrente. Ao revés, se entendesse que haviam questões probatórias a serem sanadas, que determinasse a produção de prova pericial, que sem sombra de dúvida chegaria à conclusão aqui exposta à tribuna, qual seja, que o recolhimento ele se deu somente não, que ele se deu sobre o valor total da nota. Fato que é premissa dessa ação de fácil aferimento, como exposto no recurso de apelação. Assim, sobre esse ponto, excelência, reconhecendo a suficiência da documentação juntada que atesta o recolhimento do ISS sobre o valor global, incluindo-se o valor dos materiais, não deve ser provido o presente recurso. Inclusive, a minha presença aqui hoje, ela só existe pelo fato de que houve essa análise do arcabouço probatório de maneira equivocada, porque o próprio juiz ele reconhece a possibilidade das deduções que os materiais eles estão comprovados nos autos. Porém, devido a essa divergência quanto à análise da documentação, entendeu que a documentação ela diz o contrário. Tá, excelência? Quanto ao segundo ponto, cumpre destacar que a dedutibilidade ampla e restrita, ela independe de se comprovar ou não que os materiais cujos valores pretende deduzir da base de cálculo eles foram produzidos fora do local da prestação, como dispõe a lei municipal destacada pelo juiz ou acordo. A lei municipal, ela criou uma obrigação não prevista na lei complementar 116, limitando e condicionando o direito de dedutibilidade prevista na lei complementar, invadindo inclusive a competência da União Federal para legislar sobre a base de cálculo do imposto. Não bastasse isso, excelência, impor que a recorrente e todas as empresas do ramo passem a, no momento da aquisição do material, informar previamente o destino equivale até uma futurologia, que sequer é possível de ser feita. Significaria, pois, impor que a recorrente ela deixe de trabalhar com estoque para trabalhar somente sob demanda, perdendo inclusive margem de lucro, em razão do custo dos materiais ser maior em compras de escalas menores, além de não se saber muitas vezes a quantidade de obras que serão contratadas, o volume que será necessário, etc. E para comprovar tal alegação, excelência, basta uma simples análise da operação praticada pela recorrente. Desde a aquisição de materiais, então aqui a gente está falando de um serviço de concretagem, então a gente fala em água, em areia, brito, cimento, até o emprego da prestação. O processo ele passa pelas seguintes etapas: da entrada dos materiais adquiridos em larga escala no estoque da empresa, por meio das notas fiscais de aquisição. Parte dos materiais é incorporada à prestação de serviço, com o seu acondicionamento nos caminhões betoneiras. E, em último momento, é que é efetivamente empenhado na obra contratada. Então, esse estoque ele será capaz de abastecer inúmeras obras e não é possível individualizar com exatidão se o material A, B, C, constante do estoque da apelante, que ela comprou em larga escala, é originado da nota fiscal XYZ. Na mesma linha, o STJ ele compartilha desse entendimento, embora a gente não desconheça que há interpretações equivocadas sobre a jurisprudência atual do STJ, mas ela curvou seu entendimento do tema 247 nos últimos 10 anos,
inclusive com recentíssimas decisões, e aqui cabe citar a decisão proferida no agravo em RESP número 2521-248 do Rio de Janeiro, pelo ministro Francisco Falcão, publicada em março de 2024, ou seja, tem um mês essa decisão. E pela pertinência, excelência, cabe aqui citarmos o trecho, peço vênia aos desembargadores. Abre aspas, a decisão do ministro Falcão, Francisco Falcão. O pretório excelso asseverou ser possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor referente aos materiais empregados na construção civil. Posição seguida pela Corte Superior, que, em acréscimo, ressaltou que a origem dos insumos utilizados pelo contribuinte é desinfluente no abatimento da referida exação, ou seja, é justamente o que defende aqui a recorrente, que a origem, ao contrário do que prevê hoje a legislação municipal, ela é desinfluente no abatimento. Isso já está sendo reconhecido pelo STJ, curvando-se ao que foi decidido no tema 247, que inclusive é posição majoritária do STJ nos últimos 10 anos, excelência. E, por fim, eu gostaria de finalizar aqui fazendo menção aos casos da empresa Supermix Concreto S.A., que é do mesmo grupo econômico da recorrente. Ela possui de um total de 100 ações declaratórias já ajuizadas no país, então são várias municipalidades que ela tem a mesma discussão. De 100, excelências, 98 dos casos houve a procedência do pedido, sendo mais de 70%, inclusive, já transitado em julgado. Então, é uma matéria que amplamente favorável aos contribuintes e que a sentença recorrida é o necessário provimento desse recurso. São essas as razões pela qual a recorrente requer o provimento do seu recurso para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a incluir na base de cálculo devido ao município qualquer valor referente aos materiais utilizados na prestação de concretagem dentro ou fora do município. E, para finalizar, excelências, caso se entenda que o processo ele não esteja pronto para julgamento, requer a recorrente seja provido o recurso de apelação, determinando-se a anulação da sentença por falta de fundamentação, com devolução dos autos à origem para que nova sentença de mérito seja proferida após instaurada e concluída a fase de instrução probatória entendida como necessária para o saneamento do feito. A gente não entende que há um problema probatório, mas se assim entende o juiz de piso que haja essa discriminação probatória. Porque o momento de sanar questões probatórias é agora, excelência. Obrigado, que finalizo minha sustentação. Agradeço aos embargadores. Meu voto é pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. O número 10. Apelação e remessa necessária 082 34 22 15, Banco do Brasil S.A. e Município de Natal. Senhor relator, algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 11, apelação 082 52 79 96, Francisca Ribeiro Soares Barbosa e Antônio Jacinto Ludovino. O advogado se encontra, o doutor Maurício se encontra presente. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ibanez Monteiro, bem como o relator do presente recurso e os demais desembargadores. Desembargadora Lourdes Azevedo, desembargadora Berenice Capuchu e o desembargador Vigílio Macedo. Representante do Ministério Público, colegas aqui presentes, servidores serventuários. A magistrada de primeiro grau deixou de fora, eu vou iniciar aqui, trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante que visa a modificação de parte da sentença do processo de número 082 527996/2016, que tramitou na 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal, que julgou procedente em parte a ação de manutenção de posse ajuizada pela apelante em desfavor do apelado, reconhecendo a união estável entre as partes, bem como a partilha de bens.
A magistrado de primeiro grau deixou de fora os bens adquiridos pelas partes na constância da união, né? Bens construídos em Portugal. Contudo, a apelante, em sede de alegações finais, pleiteou a compensação de bens, devendo o apelado permanecer com os bens de Portugal e a apelante com a casa localizada no município de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Nada mais justo, porque foram bens construídos durante o relacionamento de ambos, né? Então, construíram um imóvel em Portugal, né? E aqui, outro aqui em Monte Alegre. Excelência, ainda que o princípio da soberania impeça qualquer ingerência do Poder Judiciário brasileiro na efetivação de direitos relativos a bens localizados no exterior, nada impede que, em processo de dissolução de casamento em curso no país, se disponha sobre os direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal, aqui estabelecida. Ainda que a decisão tenha reflexo sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha, a regra do artigo 23, terceiro do CPC, /15, diz: respeito à delimitação da jurisdição brasileira e tem por finalidade essencial de colocar determinadas questões ou matérias salvo da jurisdição estrangeira, impedindo que eventual decisão sobre elas produza efeitos em território nacional. Não é possível extrair dessa regra a inviabilidade da partilha de bens de propriedade dos cônjuges situados no exterior, especialmente porque a eventual impossibilidade de execução de sentença brasileira com esse conteúdo em território estrangeiro é uma questão meramente hipotética, futura, incerta e estranha. A partilha igualitária dos bens amealhados pelo casal na constância do vínculo conjugal e de poder ser contornada pela compensação de valores e readequação de bens que caberão às partes, tem de se ter a observância da legislação pátria quanto à partilha igualitária de bens sob pena de divisão injusta e contrária às regras de direito de família do Brasil, reconhecendo a possibilidade de equalização dos bens. Assim sendo, mesmo que se reconheça que a sentença proferida no Brasil tem eficácia limitada no estrangeiro, o fato é que no caso, que se reconhecendo o direito da partilha numerário em situação no exterior, no mínimo haverá a existência de um crédito de 50% do valor total em favor dos cônjuges, razão pela qual não se faria sentido negar o direito à partilha. Outra assim, o STJ tem o seguinte entendimento: é possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se disponha sobre os direitos patrimoniais decorrente do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão tenha reflexo sobre bens situados no exterior, para efeitos da referida partilha. Informativo 597 do STJ. Isso posto em considerando os fatos e fundamentos acima explendidos, pugna pelo conhecimento do presente apelo, com seu consequente provimento para reformar a sentença de mérito, a fim de constar que os bens do apelado em Portugal, com a devida compensação, permanecendo a apelante com o imóvel localizado em Monte Alegre e o apelado com os bens de Portugal, o qual seja a granja e o trator, ou seja, ele ficaria com a granja e o trator que eles constituíram durante o relacionamento, ficaria com o cônjuge, e a varoa ficaria com a residência em Monte Alegre, que é uma residênciazinha pequena que eles construíram juntos. É injusto ele ficar com a parte de Portugal e ficar com a metade da casa em Monte Alegre, reconhecendo ainda a competência da Justiça brasileira para processar o feito quanto aos bens localizados no exterior.
Eu voto pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. Número 12. Apelação 0800-322-25. Rita Maria da Conceição e Banco Itaú BMG Consignado S.A. Relatoria desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Número 13. Apelação 080-1294-30. Eida de Oliveira Batista e Banco Itaú BMG Consignado. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado virtualmente. 14. Apelação 085-7199-88. DM Lingerie S.A. e Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Boa tarde, Excelência. Fala pela parte apelante. Pela parte apelante, DM Lingerie. Tem até 15 minutos, doutora. Certo, muito obrigada. O presente caso, a parte apelante DM Lingerie é uma empresa de produtos têxteis localizada que pratica remessas de mercadorias do estado da Paraíba para revendedoras localizadas no estado do Rio Grande do Norte. A sentença nula porque não apreciou o que encontra-se em discussão efetivamente nesse caso. E o que está sendo discutido? As remessas são de mercadorias do estado da Paraíba para o Rio Grande do Norte sujeitas à substituição tributária. Essa substituição tributária ficava submetida pelo regulamento do ICMS a uma MVA de 30%, referente, obviamente, à operação subsequente, a qual seria a revenda pelas revendedoras para consumidores finais. No entanto, houve uma majoração dessa MVA de 30% para 40% para as hipóteses de substituição tributária. Mas operações idênticas, a mesma cadeia de operação, portanto, operação interestadual para revendedor e posterior remessa para consumidor final, recolhida por meio de antecipação do ICMS e não de substituição tributária, continuaram submetidas à MVA anterior de 30%. Então, o que se tem é uma violação à isonomia do artigo 150 da Constituição, porque para cadeias de operações idênticas, a MVA vai variar em função do recolhimento via substituição, retenção na substituição ou via antecipação. Isso viola, inclusive, a lei do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte, lei essa que ainda está em vigor de forma idêntica, porque o artigo 37, parágrafo 2º da lei do ICMS, ele traz a hipótese de antecipação e menciona que a MVA a ser aplicada para o caso de operações posteriores, de tributação de operações posteriores, é a mesma MVA lá do artigo 16, que trata da substituição tributária. Então, a lei, como não poderia deixar de ser, trata a antecipação e a substituição de forma idêntica. Ela, inclusive, não prevê o recolhimento complementar em nenhuma das duas hipóteses. Então, ela é uma tributação definitiva nas duas hipóteses e ela, por óbvio, vincula, equipara, né, traz como se tivessem que ser idênticas às MVAs. No entanto, o regulamento do ICMS majorou somente para o caso da substituição tributária, violando a lei e violando também a isonomia, e também violando até mesmo o artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Complementar 87, a Lei Candir, justamente porque na hora que se traz uma MVA distinta para cadeias de operações idênticas, se evidencia que não foi baseado numa pesquisa de mercado, porque não teria como se prever lucros distintos em operações de cadeias idênticas. No entanto, a sentença ela não aprecia isso que foi exposto anteriormente e tratado nos autos. Ela simplesmente julga o pedido improcedente porque seria legítima a majoração de MVA via decreto baseado em pesquisa de mercado, o que, como se viu, não está sendo questionado nessa ação. Então, a empresa interpôs a presente apelação em julgamento, a qual pede seja julgada procedente para que ela não se submeta à MVA de 40% na substituição tributária, seguindo submetida à MVA de 30%
prevista pelos regulamentos do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte. Eu agradeço a atenção. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. O número 15 é a apelação 085-94-30-78. Elaine Cristina Brito dos Santos, de Macedo, e município de Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado virtualmente. Número 16, apelação 086-28-31-85. Josenildo Gomes de Oliveira Souza, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado virtualmente. Número 17, apelação 090-97-81-55, Sérgio Pinto Marques da Rocha, Itaú Unibanco S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. O processo julgado virtualmente. A partir de agora, os processos de relatoria da desembargadora Berenice. Número 18, agravo de instrumento 080 27 95 74. Suzy Daiane Nunes da Costa e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Estou pela Unimed Natal, excelência, hora gravada. O voto da relatora é pelo provimento, desculpa. Tem até 15 minutos, doutor, para fazer a defesa. Muito obrigado, excelências. Bom dia a todos. Me chamo Deison Santos de Oliveira Rodrigues Nunes, OBPE 46546. Estou representando a Unimed Natal, hora gravada. Tentarei ser breve para não atrapalhar o andamento do trabalho da casa. Gostaria de cumprimentar vossas excelências, a quem saúdo na presença do eminente presidente Dr. Ibanez, o representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores. A questão diz respeito, excelência, da obrigatoriedade ou não da operadora custear procedimentos estéticos pós-bariátrica, além de sessões de drenagem linfática, prótese de silicone, meias antitrombos e demais itens não relacionados ao ato cirúrgico. Ao apreciar o pedido liminar, o juiz em primeiro grau entendeu estarem ausentes dos requisitos autorizadores da tutela, tendo indeferido, a qual contradecisão foi interposto presente agravo do instrumento pela beneficiária, que teve o seu pedido liminar parcialmente concedido para a realização dos procedimentos apenas, excetuando-se os insumos não ligados ao ato cirúrgico, a exemplo das cintas modeladoras, meias antitrombo e drenagem linfática, por exemplo. A questão controvertida, como dito, foi sobre a obrigatoriedade ou não da operadora custear esses procedimentos, uma vez que, ao entender da operadora, trata-se de atos puramente estéticos. Pode-se citar, por exemplo, o caráter estético desses procedimentos, quando a beneficiária pede a prótese de silicone, por exemplo, a drenagem linfática, as meias, as cintas modeladoras, e demais itens e demais procedimentos que verifica-se um caráter eminentemente estético. Cumpre destacar que o presente caso, excelências, não existe perigo da demora, uma vez que a urgência unicamente se baseia na possibilidade de influenciar as relações interpessoais da beneficiária. Ou seja, são fatos totalmente subjetivos, não são fatos médicos. São fatos que a gente pode dizer até que são fatos sociais. Ainda cumpre destacar, cumpre chamar a atenção que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, uma vez que, ao se realizar o procedimento estético, ocorrerá o esvaziamento total do mérito. Esgotará-se o conteúdo da ação. E, indo mais além, em uma possível sentença de improcedência, dificilmente a operadora irá conseguir recuperar esses valores que foram despendidos, já visto que o custo do procedimento ele é alto e a beneficiária, ora a agravante, está imputando sobre os auspícios da gratuidade judiciária.
Para finalizar, apenas alguns pontos que gostaria de chamar a atenção para o não provimento do recurso. O primeiro deles diz respeito à necessidade de observância do tema 1069 do STJ, a qual diz que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, deve-se realizar junta médica e, quando não possível, por realizá-la, a perícia judicial. É justamente isso que a operadora pleiteia como pedido principal nesse presente instrumento em sede de contrarrazões, que seja submetido a uma perícia judicial para verificar se os procedimentos são realmente necessários à manutenção da saúde e da vida da beneficiária ou se são puramente estéticos, como é o que se acredita ser. A inexistência de urgência também baseia-se, que seria o segundo ponto, nos laudos médicos serem datados em maio de 2023, quando a beneficiária apenas ingressou com a ação em janeiro de 2024. Já 9 meses. Se fosse um procedimento urgente, como alega-se ser, ela teria entrado judicialmente de maneira imediata após a negativa, de maneira imediata após a expedição do laudo. Há necessidade também de observância da ausência de cobertura contratual para procedimentos estéticos e o risco de inviabilização econômica, uma vez que o procedimento custa mais de R$100 mil. Por fim, excelências, como a gente gostaria também de destacar a existência de indícios de um esquema fraudulento para essas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, uma vez que laudos médicos, laudos psicológicos, laudos do cirurgião plástico, laudos do psiquiatra, são basicamente os mesmos profissionais, com laudos extremamente similares. Inclusive, juntamos no processo, juntamos nos autos prints de grupos de WhatsApp, os quais vendem laudos médicos, laudos psicológicos para procedimentos deste tipo, alegando-se urgência, emergência, há uma negociação com relação a isso. São por esses pontos, são por esses motivos, excelências, que pugnamos pelo não provimento do agravo do instrumento. E já agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. E o voto da relatora é pelo provimento do agravo. Decisão unânime. 19. Agravo do instrumento 081 3406 23. Carlos Henrique Barbalho de Moura. APEC, Sociedade Potiguar de Educação e Cultura. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, excelência, pelo agravante. O voto da relatora dar provimento parcial ao agravo para determinar a agravada que providencie no início do segundo semestre letivo a matrícula do recorrente no 4º período do curso de medicina, sob pena de multa única de R$20 mil. Atende ao pedido de Vossa Excelência? Perfeito, excelência. Dispenso a sustentação. Recurso agravo provido parcialmente à unanimidade. O número 20 é apelação 0.011.93. Edilson Bandeira Leite e outros e município de Guamoré. Doutor Maurício fala pela uma das partes. Aliás, eu acho que tem inscrição para as duas partes. Falo pelo apelante. Pelo apelante. Pode iniciar, doutor Maurício. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, Ibanez Monteiro, bem como a relatora do presente recurso, desembargadora Berenice Capuchu, bem como os demais desembargadores, desembargador Vigílio de Macedo Júnior, desembargadora Maria de Lourdes Azevedo, representante do Ministério Público, aos colegas aqui presentes, serventuários e servidores. Trata-se de recurso de apelação interposto que visa a modificação da parte da sentença do processo de número 01.000.1193/2014,
que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Macau, Rio Grande do Norte, que julgou procedente em parte a ação de manutenção de posse ajuizada pelo apelante em desfavor do município de Guamaré, Rio Grande do Norte. Ocorre, excelências, e ao determinar o município de Guamaré que se abstenha de proceder com a turbação da posse dos apelantes, não incluindo na proibição regular do exercício do poder de polícia em obras realizadas pelo particular, no parcelamento do solo urbano, podendo haver eventual embargos de obra extrajudicial ou judicial devidamente formalizada, se for o caso, a sentença deixou de observar que as construções que já foram realizadas pelos apelados, que construíram diversas casas no terreno de propriedade dos apelantes, em sede de recurso da apelada, a mesma alega a impossibilidade de eventual reintegração, pelo fato de ter sido construído loteamento habitacional no terreno em disputa. Excelências, restou devidamente comprovado que o terreno é de propriedade dos apelantes, restando apenas a controvérsia acerca de ser possível ou não a reintegração do bem, haja vista que o loteamento construído pelos apelados, pois bem, restou provado na instrução que o apelado desapropriou terrenos vizinhos a dos apelantes pelo valor de R$690 mil para a construção de um cemitério público. Contudo, não o fez com o terreno dos apelantes. Verifica-se, então, caso não seja possível a reintegração do bem dos apelantes, haja vista a construção de casas pelos apelados, pugna por uma justa indenização. Assim, em sede de alegações finais, os apelantes realizaram pedidos alternativos. Caso não fosse possível a reintegração de posse em favor dos apelantes, haja vista que as construções realizadas pelo apelado, pugnando uma justa indenização, uma vez que ficou devidamente comprovada que pela a desapropriação, caso houvesse real comprovado interesse público do hectare de 138 mil vezes 22 hectares, daria R$3.036.000. Ressalvando que o terreno desapropriado do senhor José Nunes para a construção do cemitério público, isso consta nos autos, na audiência, está localizada em áreas por trás do terreno em questão, devendo o valor do terreno dos apelantes ser avaliado em valor superior, em qual, em sua inicial, os apelantes pleitearam também pela condenação dos danos materiais, haja vista que a retenção do material de construção dos apelantes, onde restou devidamente comprovado em sede de audiência de instrução e julgamento. Contudo, o magistrado de primeiro grau se manteve inerte. Assim sendo, existe o prejuízo material suportado pelos apelantes. Quanto ao material apreendido ilegalmente pelos apelados, por fim, se não houver parte do magistrado a condenação do apelado em custas dos honorários advocatícios, a que desde já se pleiteia, uma vez que a ação foi julgada procedente em parte com a majoração diante do recurso de apelação interposto, pois o magistrado condenou os apelantes em honorários. Encerro por aqui, Excelência. A parte também apelante fará sustentação, o município. Estavam inscritos, então o resultado é, o voto da relatora é pelo provimento do apelo de Vossa Excelência e o desprovimento do apelo do município. O número 21, apelação 081017933, Audi do Brasil, Indústria e Comércio de Veículos Limitada, e outro de Carmen Melo do Vale. Tem uma
Tem uma convocação. Eu quero saber se o desembargador Rebouças confirmou. Não, mas aí tem que ter a extensão. Então, não temos, mas o desembargador convocado não pôde comparecer, então ficará para a continuação. Seria necessário só um. Se ele pudesse, seria só com ele. Nós 4. Aqui, sim. Dia 21. Sabe? Porque Vossa Excelência entra de férias. Então, ouviu aí? Como ela é a relatora, a gente não poderá julgar sem a presença dela. Dia 21 ela estará de volta. Tá. Então vamos dizer assim, ficará na pauta para o dia 21. Se não houver nenhum óbice, julgaremos dia 21. Na sequência, o número 22, apelação 082049044. Adriene Santos da Silva e Banco BMG S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Sim, pelo banco apelado. Tem até 15 minutos, doutora. Bom dia a todos. Estou pelo banco apelado, Banco BMG. Trata-se, em síntese, de cumprimento de sentença iniciado pela senhora Adriene, no qual foi extinto corretamente pelo juízo de primeiro grau, na medida em que a senhora Adriene deixou precluir o direito, né, dela reivindicar o crédito com relação ao BMG, uma vez que foi celebrado acordo com o Banco Votorantim e houve declaração expressa da renúncia quanto ao crédito do Banco BMG. A senhora Adriene, depois, no momento futuro, já tinha declarado sua manifestação de vontade quanto à renúncia ao crédito, mas em que pese tal fato, posteriormente iniciou o cumprimento de sentença em face do Banco BMG. De forma correta, o juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que houve a preclusão quanto à insurgência ao decisório proferido nos autos da apelação cível, motivo pelo qual requer ser mantida a sentença na qual extinguiu o cumprimento de sentença. Obrigada, Excelência. O voto da relatora é pelo provimento do apelo, decisão unânime. O número 23, apelação 083, 33, 52, 52. Alisson Bolt de Souza Ramos e outros e APEC. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado virtualmente. 24. Apelação 085, 23, 76, 27. Luiz Alberto Soares da Silva, UP Brasil Administração e Serviços Limitada. É outro. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado virtualmente. Número 24, 25, apelação 086, 81, 37 e 35, município de Natal, Diógenes da Cunha Lima. Tu fala pela parte apelada, que é o doutor Diógenes. Perfeito. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo do município, de acordo? Dispensa sugestão, Excelência. Obrigado. Processo julgado à unanimidade. Concluído o julgamento virtual, sessão jurisdicional, passamos à sessão administrativa.
cumprimentos um pouco atrasado, doutor Fernando, de boas-vindas, mas Vossa Excelência sabe que fica para a parte administrativa, sempre priorizando os julgamentos com sustentação oral. Vossa Excelência tem cadeira cativa aqui, eventualmente manda alguém representando, mas não tem problema para a gente. Na sequência temos congratulações pelo aniversário do desembargador Manuel dos Santos, que ocorreu ontem. E ainda aniversário do Dr. Olavo de Souza Roque, esposo da desembargadora Berenice, está aqui na bancada conosco, que será no dia 4 próximo. Aliás, passado. Está bem atrasado, dia 4. Muito obrigada. Ele ficou muito feliz quando também no pleno o desembargador Amilcar mandou os parabéns para ele em nome de todos. Todos de acordo com as congratulações, eu não tenho proposição, a palavra com o desembargador Vigílio. Não, senhor presidente, apenas me associar à manifestação de Vossa Excelência. Desembargadora Lourdes. Também me associo, Excelência, acompanhando as proposições. Desembargadora Berenice. Também, Excelência. Nem mais o assunto, doutor Fernando quer se manifestar. Me associar às congratulações já mencionadas, e agradecer mais uma vez a acolhida aqui nessa Câmara, né, que termina hoje minha missão, e só agradecer realmente esse período. Em agosto, se Deus quiser, estarei de volta aqui. Ótimo, seja bem-vindo. Aí desejar ótimas férias para a desembargadora Berenice. A desembargadora Berenice entrará de férias. Terça-feira. Sexta-feira. Já é o último dia. Tá. Boas férias, aproveite. Obrigada. Se Deus quiser, vai ser maravilhoso. Bem prazerosas. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão de hoje.